Bom dia, meu nome é Rosângela. Eu vim para falar o porquê que eu desisti do mestrado. Há algum tempo eu já estava querendo fazer essa live e tô tentando criar coragem para falar sobre isso, né? Apesar de já ter passado um tempo, mas acho muito importante relatar minha história. Não para que outras pessoas desistam, né, gente? Eu acho muito importante. O mestrado é algo maravilhoso, mas para que não cometa alguns erros que eu cometi antes de iniciar. O que aconteceu? Né? Eu sempre quis muito fazer um mestrado porque eu sempre gostei muito de estudar, de pesquisar, de adquirir conhecimentos. E eu sou da área da educação, formada em letras, então pensei, né, fazer um mestrado na área da educação. Ou podia ser também mesmo na minha área. Bom, resultado. O grande problema foi que o meu tema, o meu projeto, ele foi muito mais uma sugestão do que uma escolha. Né? Na verdade, eu não escolhi de fato o que eu queria fazer. Eu até consegui definir melhor o meu tema, funilar um pouco mais, mas ainda não era bem o que eu queria fazer. Mas vamos lá, né? O tema está escolhido, eu gosto de estudar, então é um desafio, vai dar certo. Ok, mãos à massa. Bom, muita dedicação, muito estudo, eu sempre trabalhei muito também, consegui afastamento de algumas aulas, isso me ajudou muito, mas ainda assim a demanda era grande. Com a pandemia, triplicou essa demanda, porque eu passei a trabalhar mais. Né? O trabalho ele se intensificou muito mais. E com isso eu não conseguia me dedicar de fato ao mestrado. E aí um problema que parecia pequeno, ele foi começando a aumentar, que era a insatisfação com a escolha do tema. Tá? Isso não estava claro para mim. Num primeiro momento eu fiquei muito triste, que eu pensei comigo, né? Tá muito trabalho, tá muito penoso, né? Tá muito difícil, eu não tô aguentando. Aí depois de muito tempo que eu comecei a perceber. Mas falei, eu estou na reta final, falta o que? 6 meses para concluir, né? Falta pouquíssimo para concluir, o trabalho já está praticamente todo pronto, não vou desistir agora. Não aguentei, gente. Com tudo que estava acontecendo, eu estava já em depressão, né? Demorou para eu perceber isso também, eu só chorava o tempo todo. Pegava no projeto, chorava. Engordei muito, enfim, né? Fiquei muito mal, até resolver procurar um psiquiatra. Relatei o que estava acontecendo, ele me medicou, retornei, até que ele fez um relatório. E eu tomei a coragem de pedir um afastamento do mestrado. E assim, foi tudo tão difícil, tão árduo. A minha saúde ela estava tão por um fio que tudo que eu queria era me afastar, sabe? Me afastar de vez mesmo, me desligar. Então eu não quis nem tentar trancar, eu me desliguei literalmente do mestrado. E aí depois de um tempo eu comecei a entender o que estava acontecendo. Que o grande problema era a escolha do tema. Porque o mestrado ele é trabalhoso sim, ele vai exigir muito, sim, de você. Agora, esse não é o grande problema, porque quando você faz algo que você gosta, não importa o tanto que você tenha que se dedicar, você vai se dedicar. Demorou para eu perceber isso também, né? Então depois disso eu percebi que esse era o grande problema. E aí teve outros questionamentos, eu tinha bolsa, eu falei, meu Deus, e agora como eu vou fazer? Vou ter que devolver a bolsa, porque eu vou me desligar, como eu vou fazer isso? Né? E por isso também o relatório médico ele foi muito importante. Até porque, na verdade, nem precisou, gente, porque o meu
O coordenador foi muito compreensivo, tá? Todos, porque eu não sou o primeiro caso, acho que deve ter vários. E assim, gente, procurem ajuda médica, ajuda psicológica, principalmente, coordenação, orientação, né? Eu me desliguei de vez mesmo. Comecei a fazer outras coisas fora do mestrado, até um pouco distantes da minha área, né, que eu sentia aquela necessidade de fazer. Não me arrependo, porque a minha saúde estava por um triz. Mas é muito importante a gente ter muito claro o que a gente quer de fato. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós vamos ter que nos dedicar. Vai exigir muito da gente, esse é um segundo ponto, né? Mas eu acho que o primeiro é o mais relevante. Tendo claro que é aquilo que eu quero de fato, vai dar certo. E assim, outras coisas também me entristeceram um pouco, porque no meio acadêmico, gente, infelizmente, principalmente no mestrado, a gente se depara com uma certa arrogância acadêmica. E eu diria que não é só por parte de alguns mestres, não, mas de alguns mestrandos mesmo, né? Isso me entristeceu bastante, porque eu me considero uma pessoa humilde. Talvez em alguns momentos eu deixe a desejar, isso acontece mesmo, mas eu me considero assim. Então aquilo me entristeceu muito, porque eu sempre vi a faculdade como lugar de conhecimento, de compartilhar esse conhecimento, e o mestrado, para mim, era a possibilidade de retornar ao meio acadêmico para poder compartilhar conhecimentos que eu não tinha onde compartilhar isso. E aí, no momento que você se depara com pessoas arrogantes, que só querem mostrar que elas sabem mais do que as outras, isso me entristece muito. E claro, isso vai partir tanto de mestrandos quanto de alguns mestres, infelizmente, né? E eu sei que tem muitos colegas que acabam desistindo até por conta disso, que não foi o meu caso, né? Pelo contrário, o meio acadêmico em que eu estudei, ele foi fantástico nesse ponto, né? Isso foi até algo que me entristeceu muito para tomar a atitude que eu tomei. Foi muito difícil, porque eu realmente tive esse apoio. Mas eu sei que se eu continuasse eu não ia aguentar, estava muito difícil para mim, porque o problema ele começou lá atrás, como eu falei para vocês. Então isso é muito importante. Isso, o próprio coordenador, o próprio orientador, ele vai falar isso com vocês, né? Deixar isso muito claro, que é importante escolher algo que vocês querem. Mas às vezes a gente não tem muito claro, né, o que a gente quer fazer e fica um pouco à mercê. E isso realmente pode vir a se tornar um problema, né? Então é isso, gente. Pensem muito, tá? Pensem muito, porque eu tive sequelas, eu engordei, eu adoeci. Nossa, eu nunca imaginei, né? E assim, era algo que eu queria muito, que eu fiz muito por conseguir. Não foi fácil. Foi algo muito gratificante quando eu consegui ingressar no mestrado, quando eu consegui a bolsa. E de repente aquilo se tornou um grande transtorno para mim. Então pensem muito, não se deixem levar pelas críticas, porque eu sofri muito com isso também. Até hoje tem pessoas que perguntam: e o mestrado? Você se desligou? Como assim? Mas você não estava na reta final? Então, assim, até você explicar tudo que você passou, toda a questão da saúde que está relacionada a isso, né? O seu abalo emocional e o quanto isso pode implicar na sua vida como um todo, ninguém entende, ninguém consegue entender, sabe, gente? E assim, uma coisa que eu aprendi depois disso, né?
que não é o mestrado que vai me tornar um ser único, uma pessoa importante. O que vai me tornar uma pessoa com conhecimento, com uma boa bagagem cultural, é o meu esforço, a minha dedicação. O mestrado ele vai me fornecer um título, assim como a graduação, assim como a especialização e outros demais cursos. Vão me fornecer certificações, títulos. Agora, o conhecimento de fato é a experiência, é treino, é dedicação, é esforço. Depois que eu internalizei isso para mim, muita coisa mudou. Infelizmente, a gente ainda não consegue perceber isso. Isso ainda não está claro para nós. Mas depois que eu passei por todo esse processo, eu compreendi muito bem. E claro, que a saúde está acima de tudo, o bem-estar, o equilíbrio emocional, que vai acabar influenciando em todas as partes da minha vida, está acima de tudo. Isso é o mais importante. Espero ter contribuído aí com vocês com o meu relato. Até.